O milagre que mudou a vida de Daniel, da dor à vitória nos braços de Deus. Daniel era um homem de 32 anos, pai de 2 filhos pequenos, casado com a amada Ana. Trabalhava como motorista de aplicativo, uma profissão que, apesar do cansaço, lhe permitia sustentar a família. Mas, há quase um ano, uma sombra escura havia se abatido sobre sua vida, uma dor insuportável nas costas, que começou como um incômodo e se transformou em uma tortura constante. Os médicos diagnosticaram hérnia de disco severa, com compressão nervosa. As dores irradiavam pelas pernas, impedindo-o de dirigir, de pegar os filhos no colo, de dormir. Os remédios só aliviavam por algumas horas, e a perspectiva de uma cirurgia, além de cara, não garantia a cura. Não aguento mais, Ana. Parece que tem um fogo queimando minhas costas o tempo todo. E se eu não trabalhar, como vamos pagar as contas? Desabafava, com lágrimas nos olhos, enquanto se sentava na cama, incapaz de se mover sem gemer de dor. Ana, uma mulher de fé, já havia ouvido falar da Igreja Universal do Reino de Deus, onde muitos recebiam milagres. Mas Daniel, embora criasse os filhos no caminho do Senhor, nunca havia frequentado uma igreja com regularidade. Até que, numa noite de desespero, depois de mais uma crise que o deixou imobilizado no chão, Ana pegou sua mão e disse com firmeza: "Amanhã você vem comigo." Não é mais uma questão de querer, Daniel. É uma questão de vida ou morte. Se Deus curou tantos, por que não curaria você? O primeiro passo rumo à fé. No domingo seguinte, Daniel entrou arrastando os pés na Universal, apoiado em Ana. O templo estava cheio, o louvor vibrante, e ele sentiu algo diferente no ar, uma unção que não conseguia explicar. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre libertação e milagres, Daniel sentiu as palavras ecoando dentro dele. Deus não quer te ver sofrendo. Ele é o Deus que sara, que restaura, que abre caminhos onde não há saída. Mas é preciso crer de verdade, sem duvidar. No final do culto, houve um chamado para quem precisava de um milagre. Daniel hesitou, mas Ana o empurrou suavemente. Vai, amor. Deus está te esperando. Com lágrimas nos olhos, ele se levantou e foi até o altar. O pastor o recebeu, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de dor neste corpo. Satanás, solta este homem agora. O sangue de Jesus tem poder. Daniel sentiu algo estranho, como se uma corrente se rompesse dentro dele. As dores não sumiram na hora, mas uma paz inexplicável o invadiu. O pastor então ungiu sua testa com um óleo sagrado e disse: "Volte na quarta-feira para a corrente de oração. Deus vai te curar, mas você precisa persistir na fé." A corrente que quebrou as correntes. Daniel voltou. E voltou mais vezes. Participou da fogueira santa, onde centenas de pessoas oravam em voz alta, clamando por milagres. Ele aprendeu sobre a importância do dízimo e das ofertas, não como um peso, mas como uma aliança com Deus. Se você quer a bênção, tem que semear. Deus não é devedor de ninguém. Ensinou o pastor em uma das reuniões. Daniel, mesmo com pouco dinheiro, decidiu ser fiel. Deu o dízimo, mesmo que isso significasse apertar o orçamento. Participou da campanha da fé, escrevendo seu pedido em um papel e colocando-o no vaso da fé, crendo que Deus ouviria seu clamor. Mas a dor ainda estava lá. Em algumas noites, ele acordava suando, com as pernas dormentes. Até que, numa vigília de oração, algo mudou. Era uma sexta-feira, o templo lotado, o ar carregado de fé. O pastor chamou todos os que precisavam de cura para a frente. Daniel foi, mais uma vez, com o coração apertado. Desta vez, porém, ele não foi sozinho, levou consigo a Bíblia que Ana lhe dera, marcada no Salmo 103, "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades." Quando o pastor impôs as mãos sobre ele, Daniel sentiu um calor intenso percorrer suas costas. Então, como se um peso de toneladas fosse tirado de suas costas, ele caiu no chão, não de dor, mas de alívio. As lágrimas escorriam, e ele começou a rir, sem entender direito o que estava acontecendo. "Levanta, meu filho. Em nome de Jesus, você está curado," gritou o pastor. Daniel se levantou.
sem dor. Movimentou as pernas, dobrou o corpo, pulou. Nada doía. O templo explodiu em glórias a Deus. Ana chorava, abraçada a ele, enquanto pessoas ao redor davam testemunhos de milagres semelhantes. A transformação que veio com a cura. Daniel não só foi curado, sua vida mudou completamente. Voltou a trabalhar, mas agora com um propósito: levar outras pessoas à igreja. Ele e Ana se batizaram nas águas, e ele se tornou um obreiro, ajudando na recepção dos cultos. Antes, eu vivia no medo, medo da dor, medo de não conseguir sustentar minha família, medo do futuro. Hoje, eu sei que Deus é meu Pai, e que Ele cuida de mim. A única coisa que eu precisava fazer era confiar nele de verdade. Testemunhava no altar, com a voz embargada. Ele também aprendeu que a fé não é só para os momentos de crise. Muitas pessoas só buscam a Deus quando estão afundando. Mas a verdadeira vitória é quando a gente vive com Ele todos os dias, na prosperidade e na adversidade. O dízimo, as ofertas, a oração, não são obrigações, são portas que a gente abre para as bênçãos de Deus. Hoje, Daniel dirige seu carro com gratidão, leva os filhos para a escolinha da fé aos domingos, e toda semana está presente na corrente de oração, intercedendo por outros que, como ele, precisam de um milagre. A lição que ficou. A história de Daniel ensina que Deus não desampara quem nele confia. Mas também mostra que a fé exige ação. Não adianta só pedir, é preciso buscar, persistir, semear. A Igreja Universal do Reino de Deus não é um lugar de palavras vazias, é um campo de batalha espiritual, onde Deus age através de pastores ungidos, de orações poderosas, de campanhas que movem o céu. Se você está passando por uma luta, seja doença, dívidas, família desestruturada ou qualquer outra coisa, não desista. Como Daniel, dê o primeiro passo. Vá à igreja. Ore com fé. Seja fiel nos dízimos e ofertas. Participe das correntes de oração. Deus está esperando sua atitude para operar o milagre que você tanto precisa. Porque, no final, a vitória já está garantida. Basta crer. O dia em que tudo mudou. Daniel não sabia, mas aquele domingo seria o divisor de águas em sua vida. Ele chegou à Universal com o coração pesado, as contas se acumulando na gaveta e a ameaça de despejo pairando sobre sua família. As palavras do pastor na reunião daquela manhã pareceram faladas diretamente para ele: Deus não muda a história de quem cruza os braços. Ele age quando você age. No final do culto, o pastor anunciou uma campanha especial, a oferta do milagre, um gesto de fé que abriria as portas do céu para situações impossíveis. Daniel sentiu algo arder dentro dele. Não tinha quase nada, mas tirou do bolso as últimas notas amassadas, tudo o que restava do salário atrasado, e as colocou no envelope com lágrimas nos olhos. Senhor, eu não tenho mais nada, mas te entrego o pouco que tenho. Preciso de ti. Naquela mesma noite, enquanto voltava para casa, seu celular tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, uma voz firme disse: Senhor Daniel? Sou o gerente do banco onde o senhor tentou renegociar a dívida semana passada. Revisamos seu caso e, não sei como, mas seu nome foi selecionado para um programa de quitação total. Suas dívidas estão zeradas. É só assinar os papéis amanhã. Daniel quase deixou o telefone cair. Como assim? Isso não existe, balbuciou. O gerente riu, pois existe. E mais, tem um cheque aqui em seu nome, de uma doação anônima, para ajudar com o aluguel. Alguém deve ter ouvido sua história. Mas Daniel sabia a verdade. Não era alguém. Era Deus. O milagre que não parou. Nos dias seguintes, as bênçãos começaram a jorrar como uma torrente. O filho mais velho, que há meses não conseguia emprego, recebeu 2 propostas no mesmo dia. A esposa, que sofria com enxaquecas crônicas, acordou uma manhã sem dor e os exames mostraram que o problema havia desaparecido. Até a relação com a família, antes cheia de brigas, se transformou em paz. Na próxima reunião na Universal, Daniel subiu ao púlpito com o envelope de dívidas rasgado e o comprovante de quitação nas mãos. Pastor, eu vim aqui quebrado, sem esperança. Mas Deus usou esta igreja, esta campanha, esta oferta, para me mostrar que Ele é real. Não foi sorte, não foi coincidência. Foi milagre.
O pastor sorriu, com os olhos brilhando. Isso é o poder de Deus quando a gente obedece. Você deu o pouco que tinha, e Ele te deu tudo de volta multiplicado. Agora, sua história vai inspirar outros a crerem. E a sua história? Hoje, Daniel é um dos obreiros da igreja. Toda semana, ele está lá na porta, recebendo pessoas com o mesmo olhar perdido que já teve um dia. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também, repete, enquanto aperta a mão de quem chega com lágrimas nos olhos. Porque a Universal não é só um lugar de cultos. É um hospital para almas feridas, um banco de milagres para vidas falidas, um refúgio para quem já perdeu a esperança. Deus está ali, esperando só um gesto seu para transformar sua dor em testemunho, sua derrota em vitória. Então, o que você está esperando? O milagre de Daniel começou quando ele decidiu ir. O seu pode começar hoje. Basta dar o primeiro passo. Deus já está com a mão estendida. Naquele mesmo domingo, enquanto Daniel compartilhava seu testemunho com um homem que chegava arrasado à igreja, um pai de família que havia perdido o emprego e estava prestes a perder também a casa, uma mulher chamada Marisa entrou pela porta dos fundos, quase sem ser notada. Ela vinha com a cabeça baixa, as mãos trêmulas apertando uma foto amassada do filho, um jovem de 22 anos que há 3 anos havia se envolvido com drogas e desaparecido. Marisa já tinha batido em todas as portas, delegacias, abrigos, até mesmo nas ruas mais perigosas da cidade. As respostas eram sempre as mesmas: desculpe, não temos informações ou com esse tempo, é melhor se preparar para o pior. Mas algo dentro dela não deixava desistir. Até que, numa noite de insônia, ligou a TV e ouviu um pastor dizer: Deus não desistiu do seu filho. Venha à Universal, e você vai ver o impossível acontecer. Ela não tinha mais nada a perder. Quando entrou, o coro cantava Nada é impossível para Deus, e aquelas palavras foram como um abraço em sua alma. Marisa sentou no último banco, chorando baixo, enquanto as mãos do pastor se levantavam em oração. De repente, ela sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela, uma certeza que não fazia sentido. Meu filho está vivo, ela sussurrou, como se ouvisse uma voz. Naquela noite, o pastor fez um apelo: quem aqui precisa de um milagre urgente, que venha à frente? Marisa hesitou, mas seus pés se moveram sozinhos. Quando chegou ao altar, o pastor olhou nos seus olhos e disse: Deus me mostra que seu filho vai voltar. E não só vai voltar, como vai ser um instrumento nas mãos dele. Ela caiu de joelhos, balançando a cabeça, incrédula. Mas como, pastor? Eu nem sei onde ele está. Deus sabe, foi a resposta. E ele já está agindo. 3 dias depois, às 3 horas da madrugada, a campainha tocou. Marisa abriu a porta e viu o filho em pé, sujo, magro, com olheiras fundas, mas vivo. Ele mal conseguia falar, tão fraco estava, mas as primeiras palavras foram: Mãe, eu tive um sonho. Um homem de terno branco me disse para vir aqui, que você estava me esperando. Ela o abraçou com tanta força que ambos caíram no chão, chorando. Hoje, Rodrigo, esse é o nome do filho de Marisa, está limpo há 2 anos. Ele serve na igreja como voluntário no grupo de apoio a dependentes químicos, usando sua própria história para puxar outros da escuridão. Eu não sei explicar como Deus me tirou daquele lugar, ele diz, mas sei que foi a mão dele. E se ele fez por mim, faz por qualquer um. Marisa, que antes mal conseguia sair de casa de tão deprimida, agora é uma das intercessoras mais ativas da Universal. Toda terça-feira, ela ora por mães que, como ela já foi, choram pela volta dos filhos. Eu já fui uma mulher sem esperança, testemunha, mas Deus me deu não só meu filho de volta, como me deu um propósito. Agora, eu vivo para mostrar que milagre não é coisa do passado, é para hoje, é para você. E assim, a cada culto, mais histórias como a de Daniel e Marisa se multiplicam. Um casal que quase se separou, mas reconciliou no altar. Um homem que recebeu a cura de um câncer em estágio terminal depois que o pastor orou impondo as mãos. Uma jovem que, depois de anos de depressão, saiu da igreja pela primeira vez com um sorriso no rosto, sentindo que a vida valia a pena. Porque na Universal, o sobrenatural não é teoria, é realidade. Não é coisa para um dia, é para agora. Não é para alguns, é para quem crer. Então, qual é a sua luta hoje? Uma doença? Um vício? Um filho perdido?
Uma dívida que parece não ter saída? Saiba uma coisa, o Deus que mudou a história de Daniel e Marisa não mudou. Ele ainda está no mesmo endereço, esperando por você. O milagre não está no passado. Está na próxima segunda, na próxima terça, no próximo domingo. Está na decisão que você vai tomar hoje. Porque quando você dá o primeiro passo, Deus corre para te encontrar. E a sua história? Ela pode começar agora. Basta você ir. Naquele mesmo domingo, enquanto o culto ainda estava no auge, uma mulher chamada Ana Clara entrou pela porta dos fundos da Universal, arrastando os pés como se cada passo pesasse 1 tonelada. Ela não queria estar ali. Na verdade, tinha prometido a si mesma que nunca mais pisaria em uma igreja depois do que aconteceu com seu filho, Pedro, de apenas 12 anos. Há 3 anos, Pedro tinha sido diagnosticado com uma doença rara nos rins. Os médicos disseram que era questão de tempo até que ele precisasse de um transplante, se é que encontrassem um doador compatível. Ana Clara orou, chorou, fez promessas, mas nada adiantou. Até que, um dia, o corpo do menino não aguentou mais. Ele partiu nos braços dela, enquanto ela gritava por um milagre que não veio. Desde então, Ana Clara vivia em um poço sem fundo de amargura. O marido, incapaz de lidar com a dor, tinha se afogado no álcool e abandonado a família. Ela, sozinha com a filha mais nova, Júlia, de 8 anos, mal conseguia sair da cama. As contas se acumulavam, a esperança tinha secado, e a única coisa que a mantinha de pé era o medo de deixar Júlia órfã também. Mas naquele domingo, foi Júlia quem a arrastou até ali. A menina, depois de ver um testemunho na TV sobre uma criança que foi curada na Universal, insistiu: "Mãe, e se Deus ainda pode nos ajudar? E se o Pedro está lá no céu torcendo por a gente?" Ana Clara não teve forças para dizer não. Ela se sentou no último banco, de braços cruzados, o coração endurecido. Não vou chorar. Não vou acreditar. Não vou me decepcionar de novo, pensou. Mas então, o bispo começou a falar sobre ressurreição. Não a ressurreição de corpos, mas a de sonhos, de famílias, de vidas que o mundo já tinha dado como perdidas. De repente, o bispo parou no meio da mensagem e apontou para ela: "Tem uma mulher aqui que enterrou um filho, mas Deus vai devolver algo que ela achava que tinha perdido para sempre." Ana Clara sentiu um calafrio. Como ele sabia? Ela nunca tinha contado aquilo a ninguém na igreja. O bispo desceu do púlpito e se aproximou dela. "Deus não esqueceu de você. O que o inimigo roubou, ele vai restaurar. Mas você precisa soltar o que está segurando com tanta raiva." Ana Clara tentou se controlar, mas as lágrimas vieram como uma enchente. Foi então que Júlia, do seu lado, puxou a manga da blusa dela e sussurrou: "Mãe, olha." No meio da multidão, um homem de terno simples se aproximava. Era o marido dela. Magro, pálido, com olheiras fundas, mas sóbrio. Ele carregava um envelope amarelado na mão. "Ana, eu não aguentava mais viver assim. Ontem, um homem na rua me falou de Jesus. Eu entrei numa Universal em São Paulo e..." Sua voz quebrou. "Eles oraram por mim. Joguei fora todas as garrafas. E isso aqui?" Ele entregou o envelope. Dentro, estava o resultado de um exame. O rim dele era compatível com o de Pedro. "Se a gente tivesse sabido antes", ele murmurou. Ana Clara não conseguia acreditar. Não era tarde demais. Não para eles. Não para Júlia. Não para a memória de Pedro, que agora seria uma história de esperança, não de fim. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Ana Clara dormiu em paz. E sonhou com o filho. Ele estava sorrindo, correndo em um campo verde, e dizia: "Mãe, eu te falei que Deus não desiste da gente." Hoje, Ana Clara e o marido estão juntos, Júlia tem um pai presente, e eles esperam, com fé, pelo transplante que vai salvar a vida de outra criança, em homenagem a Pedro. Porque na Universal, eles aprenderam que Deus não apenas conserta o que está quebrado. Ele faz novo. Ele faz melhor. E a sua história? Será que Deus não está esperando justamente por você para escrever o próximo capítulo? O milagre não é só para os outros. É para quem decide: "A partir de hoje, eu creio." Porque quando a fé encontra ação, o impossível vira testemunho.
Vem. A porta está aberta. O milagre, também. No mesmo domingo em que Ana Clara compartilhou seu testemunho no altar da Universal, uma mulher chamada Marisa sentou-se nos últimos bancos, com os olhos inchados de chorar. Ela tinha acabado de perder o emprego, a conta de luz estava cortada, e o filho de 12 anos, Lucas, perguntava todos os dias: Mãe, a gente vai ter que dormir na rua? Marisa já tinha ido em outras igrejas, mas nunca tinha sentido aquele algo diferente que as pessoas falavam. Até que, naquele dia, enquanto ouvia Ana Clara contar como Deus tinha restaurado sua família, ela sentiu uma pontada no peito. Se Deus fez por ela, será que pode fazer por mim? A dúvida era grande, mas a dor era maior. Quando o pastor fez o apelo, ela levantou a mão tremendo. Uma obreira, a irmã Cláudia, foi até ela com um sorriso tão sincero que Marisa quase desistiu de contar sua situação. Mas as palavras saíram sozinhas: eu não aguento mais, irmã. Não tenho nem como comprar comida. A irmã Cláudia não deu respostas prontas. Só apertou a mão dela e disse: vem comigo. Levou Marisa até a sala de oração, onde outras mulheres também choravam, também lutavam. Ali, elas oraram juntas, com as mãos unidas, pedindo a Deus uma saída. E então, a irmã Cláudia falou algo que Marisa nunca esqueceu: Deus não vai te dar só o pão. Ele vai te ensinar a fazer a padaria. Naquela semana, Marisa voltou todos os dias à igreja. Participou da corrente de jejum, levou Lucas para a escola bíblica de crianças, e toda noite, antes de dormir, eles oravam juntos. O menino, que antes só via a mãe chorar, começou a ver algo novo: esperança. No terceiro dia, enquanto Marisa saía da igreja, uma mulher se aproximou dela. Era dona de uma pequena lanchonete no bairro e tinha ouvido seu testemunho no culto. Preciso de uma ajuda na cozinha. Se você quiser, pode começar amanhã. Não é muito, mas é um começo. Marisa não acreditou. Aquilo era resposta de oração? Parecia simples demais, mas ela aceitou. No primeiro mês, Marisa trabalhou duro. Aprendeu a fazer pães, bolos, salgados. A dona da lanchonete, que também era da Universal, viu seu empenho e disse: você tem jeito para isso. Que tal a gente abrir uma padaria pequena aqui do lado? Eu bancaria metade, e você a outra. Marisa não tinha dinheiro, mas tinha fé. E na igreja, ela aprendeu que quando Deus abre uma porta, Ele também dá o jeito de passar por ela. Com a ajuda de irmãos da congregação, que emprestaram o que podiam, e com muito trabalho, em 6 meses a padaria Luz da Fé estava de pé. Lucas, que antes tinha vergonha de convidar amigos para casa, agora ajudava a mãe depois da escola, orgulhoso. E toda sexta-feira, eles levavam pães e bolos para distribuir no abrigo de rua perto da igreja. Um ano depois, Marisa estava no altar, compartilhando seu próprio testemunho. Eu vim aqui quebrada, achando que Deus só ajudava os outros. Mas Ele me mostrou que milagre não é só dinheiro no bolso. É paz no coração, é meu filho sorrindo de novo, é saber que, não importa o tamanho da luta, Deus está no controle. E enquanto ela falava, lá nos fundos, uma moça chamada Priscila enxugava as lágrimas. Ela tinha acabado de descobrir uma traição do marido, e o desespero a levou até ali. Ao ouvir Marisa, algo dentro dela acendeu. Se Deus mudou a história dela. A irmã Cláudia, sempre atenta, já se aproximava com um sorriso. Quero orar, minha filha. Porque na Universal, o milagre não para. Ele se multiplica. Cada vida transformada vira uma semente. Cada testemunho, um convite. E Deus, que não desiste de ninguém, está sempre pronto a escrever mais um capítulo. Talvez o seu. E Priscila aceitou o abraço da irmã Cláudia. As palavras de Marisa ainda ecoavam em seu coração como uma promessa. Enquanto as duas se ajoelhavam ali mesmo, entre os bancos da igreja, Priscila sentiu algo se quebrar dentro dela. Notas o peso da traição, mas a armadura de amargura que havia começado a construir. Senhor, eu não aguento sozinha, sussurrou. E foi nesse momento, quando finalmente se entregou, que ouviu uma voz interior: você nunca esteve. Dias depois, Priscila voltou à Universal não mais como uma mulher destroçada, mas como quem havia encontrado um farol. Seu marido, arrependido, procurou-a não por acaso, mas porque algo o incomodara desde a noite em que ela orou. Não foi fácil.
A confiança precisaria ser reconstruída, tijolo por tijolo, perdão por perdão. Mas agora ela sabia, Deus não conserta apenas o que está quebrado, ele faz novo. Naquele mesmo culto, Marisa e Priscila se abraçaram sem precisar de muitas palavras. Uma havia aprendido que milagre não é só o que se vê à outra, que Deus escreve recomeços até onde o humano só enxerga fim. Porque a vida é assim, às vezes, o que parece ser o nosso maior deserto é apenas o caminho para um mar que Deus está prestes a abrir. O milagre não é a ausência da luta, mas a certeza de que, no meio dela, você não está sozinho. E se hoje você está lendo isso achando que sua história não tem mais jeito, lembre-se, Deus não salva por merecimento, mas por amor. Seu capítulo mais bonito pode estar apenas uma oração distante. Coragem. A melhor parte ainda está por vir.